É inacreditável que, com todo o avanço tecnológico que nós temos, ainda hoje, seja tão difícil para a defesa ter acesso ao conteúdo do inquérito policial. Olá, eu sou Jader Marques, sou advogado criminalista há quase 30 anos, eu sou especialista, mestre, eu sou doutor em Direito, graduado em Filosofia e eu sou criador da Escola de Criminalistas. E esse aqui é o Mais Não Digo. Eu quero tratar de um tema que foi motivo de um artigo meu no livro Mais Não Digo, onde eu trato da celeuma do acesso ao inquérito policial. Nós, ao longo de muitos anos, passamos por inúmeras dificuldades para ter aquilo que é o básico, que é o mínimo, conhecermos o que está no inquérito policial para podermos fazer a defesa dos nossos clientes. Quem é de fora e imagine essa minha fala, escute o que eu estou falando, vai pensar, mas como assim? Advogados e advogadas criminalistas têm dificuldade para conhecer aquilo que a polícia produz de material, de inquérito, de prova, de indícios no inquérito contra o cliente? Sim, em 2024 a resposta é sim. Nós temos ainda hoje, com o processo eletrônico, com o avanço da tecnologia, todo facilitando o andamento, as audiências, os acervos, que antes eram todos de papel, hoje são acervos eletrônicos de processo. Com tudo isso, ainda hoje, nós temos uma enorme dificuldade de acessar o que está no inquérito policial, porque nós dependemos, ainda hoje, da boa vontade de alguém para nos dar acesso ao direito fundamental do nosso cliente, a partir do qual ele exerce a ampla defesa e o contraditório, que é o direito a conhecer as provas, aos indícios que estão sendo produzidos contra ele. É inacreditável. Mas a gente, quando assume a defesa de alguém num procedimento de investigação, num inquérito policial, nós somos obrigados, e há uma infinidade de sistemas e há uma infinidade de formas. As exigências variam de acordo com o sistema e isso varia de acordo com o estado, sendo que há estados da federação que usam mais de um sistema. Mas o fato é que quando nós somos contratados por alguém, nós os criminalistas, somos contratados por alguém e nós juntamos a procuração para ter acesso ao inquérito policial, nós passamos por uma verdadeira odisseia. Por quê? Porque algumas repartições policiais pedem que seja remetido um e-mail. Imaginem, com o avanço tecnológico do processo eletrônico, sendo espalhado pelo Brasil inteiro, nós, para termos a nossa procuração juntada no inquérito e a partir dessa juntada termos acesso às informações desse inquérito lá no procedimento eletrônico, para que isso aconteça no processo eletrônico, a gente precisa da boa vontade de alguém receber o e-mail, abrir esse e-mail, fazer a juntada do nosso mandato da procuração e, dependendo da situação, autorizar ou não que a gente possa, enfim, acessar via processo eletrônico um inquérito policial. É uma odisseia. Mas o pior de tudo isso é que, seja por um e-mail, seja por WhatsApp, seja até mesmo levando, quem sabe, um papel velho e arcaico, pedaço de papel a uma delegacia, de qualquer forma, né, nós vamos depender ainda hoje da boa vontade, do desejo, do interesse da autoridade policial, do Ministério Público ou da autoridade judicial. Não é assim, fui contratado, ganhei uma procuração assinada do meu cliente, vou agora pedir acesso ao que está produzido de material probante, sejam indícios, sejam provas, sejam documentos, sejam testemunhas, perícias, o que for. Aquilo que toda a polícia tem acesso, todo o Ministério Público tem acesso e todo o que gira em torno do juiz ou juíza, né? Todos os assessores, o próprio magistrado ou magistrado, tudo o que todos eles têm acesso, para que nós, advogados e advogadas, tenhamos o mesmo direito. Estou falando, inclusive, de estagiários do Ministério Público, das polícias, do Poder Judiciário. Todos têm acesso a esses materiais que
vão formar lá o caderno inquisitório, né? O caderno investigativo, o caderno do inquérito policial. Todos têm acesso, mas para nós, advogados e advogadas, termos esse mínimo, que é o acesso a esse conteúdo, precisa passar por uma série de olhares, de julgamentos, de análises de interesses desse ou daquele. Mas, Jader, pode haver situações em que um determinado procedimento está sob investigação ainda por provas cautelares, por medidas cautelares, por provas de escutas telefônicas, quebras de sigilo em análise. Há uma série de provas que poderão estar sendo produzidas ainda. Não estou falando disso. Definitivamente, isso é retórica vazia e sem sentido. Nós queremos acesso, como advogados e advogadas das pessoas investigadas, ao que está produzido, documentado e acessível à acusação, seja a polícia ou o Ministério Público, e ao Poder Judiciário. O que todos já conhecem, que não está mais sendo objeto de nenhum tipo de análise ou de investigação em curso, o que está já colocado no processo no processo judicial, no processo eletrônico, né? A gente quer acesso a isso. Mas o tal e-mail é remetido. E fica-se então, veja, às vezes réu preso, às vezes medidas cautelares sendo cumpridas, às vezes à espera de um acesso para poder fazer uma audiência de custódia, e o e-mail fica lá. Fica lá. Nós, absolutamente sem resposta, como defensores, querendo saber alguma coisa, querendo dar uma justificativa para a família, e ainda, hoje, ainda em 2024, com processo eletrônico, com sistemas informatizados no país inteiro, ainda hoje, nós temos que passar pelo julgo de assessores, de acusadores, de julgadores, para ter acesso àquilo que todos já conhecem, menos nós, menos o nosso cliente. Não é possível exercer o contraditório e a ampla defesa sem conhecimento. Não é possível que haja um nível de sigilo baixo, no qual a defesa vai ter acesso, e um nível de sigilo mais alto, no qual a defesa não tem acesso. É impossível que haja níveis diferenciados de sigilo para a acusação e judiciário e para a defesa. Se o advogado não conhece a integralidade dos elementos que existem contra o seu cliente, não há ampla defesa. Há um arremedo, há uma falsa ideia, apenas aparente e nem mesmo formal, de defesa. Não há defesa sem conhecimento dos elementos colhidos. E ainda hoje, nós somos submetidos, primeiro, a uma espera absurda. Não há no sistema informatizado, e em todos eles, a grita é a mesma, não há um modelo em que a defesa, com a juntada da sua procuração, tenha o direito de acesso àquilo que todos estão vendo. Não. Precisa ser julgado o interesse da acusação primeiro, o interesse do judiciário primeiro, o interesse de todos os poderes e as autoridades constituídas, para que depois se diga se o réu vai ou não vai ter defesa. A partir de quando ele vai ter defesa? E em que nível essa defesa vai acontecer? Mas, gente, nós estamos diante de um primado constitucional que estabelece, ou deveria estabelecer, igualdade de armas entre as partes. Paridade. Nós estamos diante de um primado constitucional segundo o qual, sem ampla defesa e contraditório, não há processo válido. Mas ainda assim, por conta de disciplinas que não dizem respeito ao Código de Processo Penal efetivamente, mas ao modo como se criou e se tutela e se gere os processos eletrônicos, nós estamos submetidos a toda sorte de desmandos. Manda o teu e-mail e espera. Fala para a família do cliente preso que o e-mail foi remetido e que agora, quando ele for acessado, quando ele for juntado, quando a análise da conveniência da acusação e do judiciário, quando tudo isso acontecer, então o réu, o suspeito, o investigado, terá acesso ao que contra ele consta num nível de sigilo determinado. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso é um escárnio, isso é uma maneira de não dar ao réu o direito de se defender. O processo é eletrônico, mas o modelo é medieval. O processo é eletrônico, mas lembra
os piores ritos da Santa Inquisição. Nicolau Eymerich deve, onde quer que esteja, estar rindo do modelo tão avançado, tão tecnológico de processo, principalmente de investigação que nós temos hoje. Não é possível que essa situação permaneça. Quando a defesa junta um mandato, e está lá o artigo 7º do nosso Estatuto da Advocacia para nos dar esse direito. Quando a defesa junta uma procuração, ela tem que ter acesso aos elementos de prova, aos indícios, ao material coligido no inquérito policial, sem ressalvas, sem nenhum tipo de limitação. Se a acusação conhece, a defesa tem o direito de conhecer, porque só aí haverá paridade de armas, a partir do que será possível um devido processo legal. Fora disso, nós estamos diante de uma inquisição, de uma inquisitorialidade, de ilegalidade, principalmente de lesão ao direito constitucional da ampla defesa do contraditório. Não é possível que assim permaneça, e é esse o conteúdo desse tema que está no livro, mas não digo, e que eu trato aqui. A defesa tem o direito de conhecer os elementos do inquérito, porque é assim que ela estabelece com a acusação o contraditório em favor da pessoa que está sendo acusada. Mas não digo.